Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então hoje fazer mais uma aula da frente 1, tá bom? Então, vamos lá para o módulo 20, página 9, a aula sobre fatorial e número binomial. Bom, pessoal, o fatorial, então, é uma operação matemática que é representada pelo símbolo da exclamação. Então, o número fatorial significa multiplicar esse número por todos os seus antecessores até o 1. Então, por exemplo, 5 fatorial. Para resolver 5 fatorial, eu faço 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, multiplico por todos os seus antecessores até o 1. Isso resulta em 120. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, vezes 1, 120. A gente tem aqui a definição. Então, zero fatorial, por definição, é 1. Eu já explico aqui para vocês por quê. N fatorial é N vezes N menos 1 fatorial, ou seja, o número multiplicado pelos seus antecessores. Lembrando que a operação de fatorial só se define para números naturais, ou seja, números positivos e inteiros. Aqui a gente tem uma tabelinha, né, com a lei de recorrência. Então, olhando aqui de baixo para cima, pessoal, 4 fatorial. O 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. 2 fatorial, 2 vezes 1, 2. E 1 fatorial, que é 1. Se a gente faz aqui, pela lei de recorrência, a divisão do resultado pelo número, eu sempre vou ter o anterior. Então, 24 dividido por 4 é igual a 6. 6 dividido por 3 é igual a 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. E 1 dividido por 1, então, é igual a 1. Então, por essa lei de recorrência, nós temos que o zero fatorial sempre vai ser igual a 1. Certinho, então? Quando nós tivermos que resolver uma expressão com fatoriais, então eu tenho aqui 6 fatorial sobre 4 fatorial. Para resolver a expressão, nós vamos resolver os fatoriais. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Embaixo, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como o fatorial multiplica pelos antecessores até o 1, essa última parte aqui sempre vai ser igual, esse final. Então, como ele é igual, nós já podemos simplificar. Então, eu vou simplificar o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 em cima e embaixo. O resultado, então, é 6 vezes 5, 30. Bom, pessoal, então, para não ter esse trabalho toda vez, né, a gente, então, desenvolve o número só até ele ficar igual ao de baixo. Então, aqui, no modo mais rápido, né? 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aí eu já simplifico com 4 fatorial de baixo. Sendo assim, o resultado é 6 vezes 5, 30. Certinho? Bom, pessoal, essa operação de fatorial é bem importante porque na continuação aí das aulas, nós vamos começar em breve a estudar a análise combinatória. E na análise combinatória a gente utiliza bastante fatorial, tá? O fatorial e o número binomial, que é o que eu vou explicar agora. O número binomial, como o nome diz aqui, bi é de 2, ele é um número aqui definido, né? No parênteses por 2 números. Então, eu tenho NK, sem símbolo de fração, tá? Um número em cima do outro sem fração. NK significa número binomial NK. Para resolver, nós fazemos N fatorial, depois dividido por K fatorial vezes N menos K fatorial. Ou seja, faz o fatorial do primeiro sobre o fatorial do segundo vezes o primeiro menos o segundo fatorial. Isso para todo n maior ou igual a k. Se o n for menor que k, ou seja, o número de cima for menor que o de baixo, não dá para resolver o fatorial. Então, o resultado é zero por definição, tá? Então, alguns exemplos aqui. 5, 3 binomial. Faço fatorial do de cima, 5 fatorial,
fatorial do de baixo, 3 fatorial. O de cima menos o de baixo, 5 menos 3 fatorial. Resolvendo aqui esse parênteses, ficou 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Nós vamos desenvolver o 5 até o maior que você tiver embaixo, então até o 3. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial. Simplifica o 3 fatorial, o resultado é 5 vezes 4, 20, por 2, 10. Então o resultado final é 10. Um outro exemplo aqui, pessoal. O binomial 7, 4. É 7 fatorial, 4 fatorial, o de cima menos o de baixo. 7 menos 4, que é 3 fatorial. Vamos desenvolver o 7 até o maior embaixo, que é o 4. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Simplifica o 4 fatorial com o 4 fatorial de baixo. Então, ficou 3 vezes 2 vezes 1. Então, simplificamos o 4 com o 4. O 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Também dá para simplificar com esse 6. O resultado, então, ficou 7 vezes 5, 35. Então, o resultado final, 35. Para fazer um outro exemplo rápido aqui também. 5, 2 binomial. Então, é 5 fatorial, fatorial do primeiro, fatorial do segundo, 2 fatorial, primeiro menos o segundo, 3 fatorial. Isso é igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 2 fatorial, 2 vezes 1, 3 fatorial. Simplificando 3, 5 vezes 4 é 20, 2 vezes 1 é 2, 20 por 2 é 10. Então, aqui vai dar 10. Vocês observaram que esse tem o mesmo resultado que esse, né? Isso não é coincidência, é uma propriedade. A propriedade chama propriedade para binomiais complementares. Nós temos que o binomial NK, ele é complementar com o binomial N, N menos K. Ou seja, quando nós temos esse caso, 5, 3 e 5, 2, eles são iguais porque o de cima é igual, 5 e 5, e o de baixo, 5 menos 3, 2. Ou seja, você pode observar aqui também, 3 mais 2, 5. Somando os dois de baixo, resulta o de cima. Quando isso acontece, eles são complementares. E se eles são complementares, eles têm resultados iguais. Beleza, pessoal? Vamos fazer então agora os exercícios, tá bom, da aula? Então, exercício 1 sobre fatorial, o valor da expressão 10 fatorial sobre 8 fatorial. Então, vou desenvolver o 10 até simplificar com o 8. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, sobre 8 fatorial. Simplificou o 8, o resultado é 10 vezes 9, 90, alternativa D. Segundo exercício, 37 fatorial menos 36 fatorial sobre 35 fatorial. Aqui nós já temos uma expressão maior, né? E tem o sinal de subtração, então a gente não pode cortar direto. Então, primeiro eu vou desenvolver até ficar igual ao de baixo, depois nós vamos fatorar. Então, 37 fica 37 vezes 36 vezes 35 fatorial. Menos 36 vezes 35 fatorial. Dividido por 35 fatorial. Coloco em evidência os termos comuns, que é o 36 e o 35. 36 vezes 35 fatorial, em evidência. Dividindo todo esse termo por esse, vamos cortar o 36, cortar o 35, fica o 37. Dividindo esse termo por esse, o número dividido por ele mesmo é 1. Então, aqui fica 1. Embaixo, 35 fatorial. Simplificando aqui, vamos cortar o 35 fatorial com 35 fatorial de baixo. Fica 36 vezes 37 menos 1, que é 36. 36 vezes 36 é igual a 36 ao quadrado, que é a alternativa B. Certinho, pessoal?
Bom, continuando então com os exercícios de fatoriais. Aqui nós temos mais uma expressão, mas agora uma expressão algébrica. N mais 1 fatorial sobre N mais 1 vezes N menos 1 fatorial. Mesmo sendo uma expressão algébrica, nós vamos usar a mesma definição do fatorial, que é multiplicar o número pelos seus antecessores. O antecessor, para encontrar o antecessor do número, basta você tirar 1. Então, o antecessor de N mais 1 tiro 1, dá N. O antecessor de N é N, tiro 1, N menos 1. Aí já vai ficar igual ao de baixo. Embaixo nós temos N mais 1 vezes N menos 1 fatorial. Simplificamos o N menos 1 fatorial, o N mais 1, o resultado é igual a N. Alternativa B. Certinho? Continuando, vamos resolver agora os números binomiais. Então, aqui no exercício 4, eu tenho 8, 5 binomial. Então, eu faço fatorial do primeiro, 8 fatorial, fatorial do segundo, 5 fatorial, primeiro menos o segundo, 8 menos 5, 3 fatorial. Vamos desenvolver até simplificar com o maior de baixo. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Sobre 5 fatorial e o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Simplificamos o 5 com o 5. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Simplifico com o 6. 8 vezes 7, então, 56. Então, o resultado do exercício 4, 56. Para o exercício 5, 8, 3. Eu faço 8 fatorial, 3 fatorial, 8 menos 3, que é 5 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Vezes 5 fatorial. Vamos simplificar. 5 fatorial com 5 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Simplifica com 6. O resultado é 56. Então, vocês perceberam que esses dois tiveram o mesmo resultado. Por que isso aconteceu? Porque eles são binomiais, que a gente chama de binomiais complementares, aquele caso que eu falei agora. Então, o 8, 5, ele é igual ao 8, 3. Por quê? 5 mais 3 dá 8. Então, são complementares, vocês perceberam que eles tiveram o mesmo resultado. Certinho? Para o próximo, pessoal, exercício 6. 9 fatorial, 0 fatorial, 9 menos 0, que é 9 fatorial. Nesse caso, nós nem precisamos desenvolver, porque ele já corta direto. Então, fica 0 fatorial, que é igual a 1. Esse caso, pessoal, tem uma propriedade também. Então, toda vez que eu tiver binomiais desse tipo, um número e 0, ele sempre vai ter resultado 1. Pode ser qualquer número aqui. Se for 0 embaixo, o resultado é sempre 1. Como esse caso, 9, 0 deu 1. Para o próximo, exercício 7. 9, 9. Eu faço 9 fatorial, 9 fatorial, 9 menos 9, que é 0 fatorial. Esse aqui deu o mesmo resultado que o outro, né? Vamos cortar o 9, 9, sobrou o 0 fatorial, que é 1. Esse nós temos também uma propriedade. Toda vez que eu tenho binomial desse tipo, que são os dois números iguais, então binomial do tipo NN, com os dois números iguais, o resultado sempre vai ser igual a 1. Belezinha? Continuando, exercício 8. 9 e 1 binomial. É 9 fatorial,
1 fatorial, 9 menos 1, que é 8 fatorial. Desenvolvo, então, até o 8. 9 vezes 8 fatorial, 1 fatorial que é 1, e 8 fatorial. Cortou o 8, o resultado é 9 sobre 1, que é 9. Binomiais desse tipo também têm a propriedade. Qual é a propriedade nesse caso? Toda vez que eu tiver o binomial desse tipo com o 1 embaixo, então binomiais do tipo N1, o resultado é o próprio número de cima, N. Então, todo binomial do tipo N1, resultado é igual a N. E, finalmente, aí o exercício 9, 5, 8. No 9, nós não resolvemos, porque o 5 é menor que o 8. Quando o 5 é menor que o 8, o número de cima é menor que o de baixo, pela definição aqui do binomial, se o n é menor que k, o resultado é 0. Então, o resultado desse binomial, pela definição, é igual a 0. Certinho? Vamos, então, fazer agora o último, tá? Então, exercício 10. Resolver em Z, né, no conjunto dos números inteiros, essa equação. Resolver a equação, então, é encontrar o valor de x. O valor de x para que esses dois binomiais sejam iguais. Então, os dois binomiais serão iguais em duas hipóteses. Primeira, se eles forem binomiais idênticos, ou seja, o número de cima igual de cima, o de baixo igual de baixo. Para isso acontecer, teríamos que ter 2x menos 5 igual a x. Resolvendo essa equação, o x que está aqui eu passo para o outro lado subtraindo, fica 2x menos x, e o 5 que está subtraindo passa para o outro lado somando, mais 5. 2x menos x, 1x, igual a 5. Então, se forem binomiais idênticos, o x é igual a 5. Um segundo caso que pode acontecer é de serem binomiais complementares. Como nós vimos no exercício anterior, esse aqui, pessoal, quando eles são complementares, quando você soma os dois de baixo, fica igual ao de cima. Então, para serem complementares, se eu somar os dois de baixo, 2x menos 5 com x fica igual ao de cima, 13. Sendo assim, 2x mais x, 3x, igual a 13 mais 5. X vai ser igual, 13 mais 5 é 18. O 3 passa dividindo. X é igual a 6. Então, x é igual a 6. Conjunto verdade. O x pode ser 5 ou o x pode ser 6. Então, 5 e 6 satisfaz aí o resultado para nós termos os binomiais iguais. Certinho? Então, pessoal, como eu falei, essa aula é importante, tá? Vocês fazerem os exercícios. Na próxima aula, eu vou fazer mais exercício de número binomial e de fatorial, certo? Do TC. Então, por hoje é só. Na próxima aula nós continuamos. Bons estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.